Olá! Hoje nós estamos dando prosseguimento ao nosso curso de Oscilações, Fluidos e Física Térmica no formato remoto do curso de Licenciatura em Física do campus Nova Friburgo do Cefet-RJ. Tá? Nós estamos vendo o capítulo sobre termologia, temperatura, calor e primeira lei da termodinâmica. E hoje, então, nós temos vários assuntos para discutir, tá certo? Muitos deles são de mais definições e tal. Vai ser uma aula bem interessante para fechar esse capítulo. Então, já vamos seguir aqui para o OneNote, né, onde estão as nossas anotações. E o primeiro tópico que eu vou falar aqui hoje é sobre dilatação térmica. Tá? É um fato aqui, já vou botar alguns aqui, né? Vou botar aqui algumas coisas já para a gente discutir. Então, é um fato que dimensões dos objetos, né, dependem da temperatura. Talvez vocês já tenham percebido essa dependência, né? Às vezes você tem um material como, por exemplo, a tampa de um pote, né, de geleia, por exemplo, dependendo da temperatura, você não consegue abrir muito bem esse pote. Se você der uma esquentadinha ali na tampa, eventualmente ela sendo de metal e o pote de vidro, né, facilita você abrir esse pote, por exemplo. Né? Alguns outros estão apresentados aqui, ó. Nas pontes, né, se você for prestar atenção, numa ponte, quando você está passando, às vezes tem aquele barulho característico, né, das rodas passando em algumas juntas. Essas juntas são fundamentais, porque dependendo da temperatura, né, se essa ponte fosse completamente rígida, ela poderia vir a se rachar por uma distensão ou por ser comprimida. Tá? Também, outro exemplo parecido com esse seria dos trilhos de trem, né? Se você tivesse um trilho rígido em toda a linha de trem, com a dilatação eles iam ficar todos tortos e não ia dar para você trafegar mais nessa ferrovia. Tá? Outros ambientes também é importante o material de obturações. Por exemplo, né, se você fizer uma obturação com um material que tem, né, uma dilatação muito diferente do seu dente, você coloca essa obturação a uma dada temperatura, aí você vai tomar um café mais quente ou uma bebida mais gelada e vai cair a obturação essencialmente. Tá? O próprio jato Concorde, que é um jato supersônico, viaja a altíssimas velocidades, né? Ele sofre muito atrito da fuselagem, então tem que ser levado em conta também esse tipo de efeito. E os próprios termômetros, né? Como nós também já discutimos anteriormente, eles precisam levar em conta essa dilatação. Se valem da dilatação do mercúrio líquido ali dentro, nos modelos mais antigos, mas também precisa levar em conta a dilatação do material do qual é feito esse termômetro. Tá? Então, a primeira formulação que a gente vai fazer é sobre a dilatação linear. Tá? Então, para isso, eu queria que a gente pensasse nesse problema aqui. Ó. Então, considere uma barra metálica que tem um certo comprimento e foi submetida a uma variação de temperatura ΔT. Tá? E a gente gostaria já de sondar, mais ou menos, de saber, né, de que propriedades ou de que parâmetros será que depende essa variação do comprimento dessa barra. É razoável de você pensar que quanto maior a variação de temperatura, maior deve ser a variação de comprimento dessa barra. Além disso, deve ter uma dependência com o material do qual essa barra é feita. Então, alguma propriedade do material deve entrar nessa conta. E, além disso, deve depender também do comprimento dessa barra. Né? Se for uma barra pequenininha, ela deve dilatar um pouquinho. Uma barra maior, ela deve dilatar mais. Tá? Bom, então, essa dilatação não é difícil de se convencer que ela vai ter essa expressão daqui, ó.
a variação do comprimento, que eu estou chamando aqui de ΔL, ela vai ser o próprio comprimento vezes uma propriedade do material, que é esse alfa, é o coeficiente de dilatação linear, e depende da variação da temperatura. Tá? Já vou colocar aqui todo esse parágrafo para a gente ver. Ó. Então, esse alfa é o coeficiente de dilatação linear, ele tem essencialmente unidade de inverso de grau Celsius, ou inverso de Kelvin, tá? E, a rigor, esse coeficiente linear ele também dependeria da temperatura, mas para a esmagadora gama de casos de interesse, a gente pode aproximar que ele não depende. Tá? Então, eu usei aqui um abuso de notação, dizendo que esse alfa, que seria uma função de t, ele tem um certo valor alfa. Tá? Mas isso é muito comum, fazer esse abuso de notação. Aqui estão listados alguns valores típicos de dilatação linear. Vou me certificar que vocês estão vendo isso direitinho aqui. Ok. Tá, então a gente tem aqui, por exemplo, para o gelo, tá, esse coeficiente é de 51 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Tá? Para o aço é de 11 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. Tá? Então vejam que para o gelo e para o aço, por exemplo, para uma variação de 1 grau Celsius, por exemplo, um objeto que tem aí 1 metro, né, só para a gente ter uma estimativa, a variação do comprimento seria de 1 micrômetro. Tá? Então, bom, não é também uma coisa tão absurda, mas que pode fazer toda a diferença nesses sistemas que eu discuti e ainda mais para variações de temperatura maiores. Tá? Outros elementos aqui têm coeficientes pequenos, né? Em torno de 100 vezes menor, por exemplo, que o do quartzo fundido, 100 vezes menor que o do gelo. Tá? Então, eles têm uma variação ainda menor de comprimento. Okay? Isso para o caso linear. Para o caso superficial, né, e volumétrico, ou seja, para o caso de objetos bi- e tridimensionais, a expressão também é completamente análoga. A ideia é que, para um objeto bidimensional, a variação da área ela é proporcional à própria área do objeto, a uma propriedade do objeto e também a variação de temperatura. Então, eu coloquei aqui uma expressão completamente análoga à anterior, né? Só que em vez de comprimento é área e em vez de coeficiente linear é um coeficiente superficial, tá? Que é essencialmente 2 vezes o coeficiente linear. Para um objeto tridimensional, né, aí o volume ele vai variar também segundo uma expressão análoga à do caso linear, tá? Que expresso para vocês. Tá? No nosso livro, né, no Halley, acho que ele pula aqui esse caso bidimensional. Eu escolhi aqui essa letra sigma, tá? Para o coeficiente de dilatação superficial. Pode ser que esteja diferente do que está lá. E para esse caso volumétrico, o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Agora, vamos discutir aqui alguns casos interessantes. Okay? O primeiro caso que eu queria discutir é o caso da própria água. Tá? A água ela tem um comportamento muito interessante na faixa de 0 a 4 graus Celsius. Tá? Isso porque nós estamos vendo aqui que o material, quando aumenta a temperatura dele, ele aumenta as suas dimensões. Quando diminui a temperatura dele, ele também diminui as suas dimensões. Certo? Já a água, ela tem esse comportamento especial na faixa de temperaturas de 0 a 4 graus Celsius. Então você vem diminuindo a temperatura da água.
né? E ela vai ficando com o seu volume cada vez menor, até que ela chega a essa temperatura de 4 graus Celsius. Nesse momento, começam a se formar, né, minúsculos cristais na água, né, por conta da diminuição de temperatura, e esses cristais eles têm ligações ali que são maiores do que o comprimento de ligação entre o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio na molécula H2O. Tá? Então, consequentemente, a formação dessa estrutura cristalina inicial, né, começa a aumentar o volume da água à medida que a temperatura diminui de 4 graus Celsius até zero. Vocês devem lembrar também que o gelo, né, um cubo de gelo, ele tem um volume maior do que o de água, né? Ou seja, a formação dessas ligações aumenta o volume ali da água, nesse caso, até ela eventualmente ficar na forma de gelo, que inclusive é o que faz o gelo boiar na água, né? O fato dele ter uma densidade menor do que uma porção de água que tem o mesmo volume. Bom, outro exemplo super bacana de dilatação é o de uma moeda furada. Então, se você pegar uma moeda, fizer um furo no meio e esquentar essa moeda, tá? O que vocês acreditam que vai acontecer com esse furo? Duas possibilidades, né? Ou o furo vai aumentar ou o furo vai diminuir. O que você, mais ou menos de intuição, pensa sobre isso? A resposta, ela acaba sendo até simples, né? E o resultado é que esse furo aumenta junto com a moeda. Tá? Um resultado bastante bacana. Se você quer se convencer desse resultado, imagina que em vez de furar com uma furadeira, por exemplo, você pegou, né, um laser, alguma coisa, e conseguiu cortar exatamente essa região do furo da moeda. Tá? E em vez de tirar esse furo e esquentar o material, você deixou lá junto e esquentou essa moeda com essa tampa de furo ali no lugar, né? Consequentemente, você vai se convencer que tudo isso vai aumentar. Consequentemente, se você tirar esse meinho, né, você percebe que o furo aumenta também junto com o resto da moeda. Outro efeito bacana de dilatação é a tira bimetálica. Essa tira bimetálica ela é composta de duas tiras de metal, de metais diferentes, né, grudadas uma na outra. E o efeito é tal que, quando você agora esquenta essa tira, esses materiais que têm coeficiente de dilatação diferente, eles vão se dilatar de forma diferente. Então, ao aumentar a temperatura, por exemplo, considerando aqui que esse da minha mão direita tem um coeficiente de dilatação maior, o que vai acontecer? Ele vai se dilatar mais e entorta a tira para um dos lados. Okay? Dá para imaginar essa situação? E agora, se for o caso da temperatura diminuir em relação àquela na qual eles foram juntos, né? Agora ele vai se encolher mais do que o outro e entorta agora para o outro lado. Isso é muito importante, né, e interessante para você ter em um termostato, por exemplo. Imagina que você tem aqui um contato elétrico e aqui uma tira bimetálica. Então, dada a temperatura, você faz encostar esse contato, dependendo da temperatura, e faz desencostar para uma outra faixa de temperaturas. Então, são exemplos bacanas aí da dilatação. Maravilha. Vamos prosseguir aqui para discutir agora temperatura e calor. Bom, então vamos motivar aqui a nossa discussão com um fato que acho que é bem corriqueiro para todos nós, né? Objetos ditos, entre aspas, frios, né? Eles esquentam quando estão à temperatura ambiente. Por exemplo, né, uma água gelada que você tira da geladeira e coloca sobre a mesa, daqui a um tempo ela fica quente, entre aspas, né?
Já os objetos quentes, eles ficam frios quando estão à temperatura ambiente. Então, você prepara um café, né, deixa ali sobre a mesa, acaba tendo que fazer outras coisas aí, assistir uma aula remota e tudo mais. Quando você volta, o café agora está frio. Tá? Às vezes a gente costuma dizer, mesmo a água original e esse novo café estão na mesma temperatura, a gente usa essa nomenclatura, né? Que a água esquentou e o café, um ficou quente e o outro ficou frio. Isso que eu estou sugerindo, né, ocorre de fato devido ao equilíbrio térmico, né? Você precisa esperar um tempo e aí essas situações acontecem. Agora, para criar já uma nomenclatura mais adequada à nossa discussão, nós vamos chamar essa xícara de café quente ou copo de água fria, a gente vai chamar isso do nosso sistema, tá? E tenha paciência, né? Não é uma xícara de água quente ou um copo de água fria que vai mudar a temperatura de uma cozinha, por exemplo, ou de um ambiente. Tá? Então nós vamos chamar esses objetos de sistema e o ambiente vai ser o ambiente mesmo. Tá? Depois até a gente vai melhorar esse nome para um reservatório térmico. Então, ó, eu vou destacar aqui essas ideias para a gente. Então, TS vai ser a temperatura do nosso sistema. E T subíndice A, tá aqui, né, vai ser a temperatura do ambiente. Inicialmente, ou seja, logo que você tira da geladeira um copo de água gelada, inicialmente a temperatura dos dois é diferente, mas em contato térmico, né, com o passar do tempo, eles vão atingir a mesma temperatura. Tá? Agora, a variação de temperatura desses sistemas se deve à troca de energia entre o sistema e o ambiente. Né? Nós vamos, depois da nossa aula síncrona, eu vou dar um exemplo mais bacana de como ocorrem essas trocas. Tá? Mas é razoável a gente imaginar que seja esse o motivo. Então, a energia térmica, né, que está... Opa, aqui isso aí. A energia térmica ela é proveniente do movimento das partículas que estão ali no nosso sistema e também no ambiente. Nós vamos discutir isso com mais detalhes no nosso próximo capítulo, que é o de teoria cinética dos gases. Ok? Mas a gente já ouve falar isso aí desde muitos anos da nossa formação, né? Bom, essa energia que é transferida, então, de um corpo para outro, é isso que é chamado calor. Tá? Então, o calor é essa energia em trânsito. Tem unidades, claro, igual a de energia, mas não é uma forma de energia, como nós vamos reforçar daqui a pouquinho. Então, quando essa quantidade de calor é positiva, tá? Então a gente diz que essa energia ela foi transferida, foi depositada no nosso sistema, okay? Ou foi absorvido pelo sistema. Já quando essa quantidade de calor que é negativa, então agora a energia ela saiu do sistema, tá? Ela foi cedida pelo sistema ou transferida do sistema para o ambiente. Tá? Mas é nesse sentido de um calor, de uma energia que saiu dali do seu sistema. Só para a gente ter uma frase bacana de efeito, né? Então, o calor é a energia que você transfere de um sistema para o ambiente ou também do ambiente para o sistema devido a diferenças de temperatura entre o sistema e o ambiente. Tá? Ou ainda entre dois corpos também. Tá certo? As unidades, como não poderiam deixar de ser, são unidades de energia, mas aqui, né, nessa parte de calor,
surgem unidades aqui mais históricas, né, que não são do SI, mas que tem uma motivação interessante para a gente ver. Por exemplo, uma unidade muito utilizada é a caloria. E vejam se não faz sentido a definição da caloria. Uma caloria, ela é definida como a quantidade de energia necessária para você aumentar a temperatura da água, né, de 1 grama de água, desde 14,5 graus Celsius até 15,5 graus Celsius, ou seja, de 1 grau Celsius. Tá? Então, é uma unidade com uma motivação interessante, mas que não está no SI. Nós já vamos ver qual que é a conversão para o SI. Outra unidade que, no Brasil especialmente, ela quase que está completamente restrita a condicionadores de ar, né, é o BTU, que vem do acrônimo de British Thermal Unit. Então, ela é definida analogamente, né, como a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura aí das unidades que eles gostam mais, né, não é de grama, mas de 1 libra de água, desde, eles também preferem Fahrenheit a graus Celsius, né, então, desde 63 graus Fahrenheit até 64 graus Fahrenheit. Tá? Mas é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura em 1 unidade de temperatura, só que eles escolheram Fahrenheit, e de 1 unidade de massa de água. Eles preferem libra, tá? Mas as definições são completamente análogas. E por fim também, né, como é energia, pode ser expresso em unidades de Joule. Tá? Não é forma de energia, mas tem unidade de energia. Então, uma caloria é 3,968 vezes 10 a menos 3 BTU, que é 4,1868 joules. Tá? Essa aqui é a conversão entre essas unidades. Certo? Maravilha. Vamos seguir aqui para esse tópico, que é um tópico, é um molho muito grande de ensino médio, né? Mas que nem sempre todos os alunos costumam ver. Tá? Então, se você nunca viu isso, dá uma olhada com calma, dá uma estudada, me manda aí suas dúvidas e tudo mais para a gente ter um entendimento bacana de absorção de calor por sólidos e líquidos. Então, só para começar aqui, né? Antes a gente genericamente se referiu ao ambiente, né? E a ideia era que não sofria variações de temperatura e tudo mais. Eu vou melhorar essa descrição para um reservatório térmico. Então, o reservatório térmico essencialmente é esse ingrediente da nossa discussão que, colocado em contato com objetos de diferentes temperaturas, não tem a sua própria temperatura alterada. Tá? Pode receber e transferir calor, teoricamente, né, indefinidamente. Deixa eu ajeitar isso aqui, pegar mais um espaço para a gente. Bom, nesse cenário, fica interessante discutir o conceito de capacidade térmica. Então, vejam esse exemplo aqui. Considere um objeto que é colocado em contato com um reservatório térmico até que ele atinja o equilíbrio térmico, ou seja, fique com a mesma temperatura que este reservatório. Bom, nesse processo, se for o caso desse objeto estar esquentando, ele vai receber uma certa energia, vai trocar, né, uma certa quantidade de calor com o reservatório, vai receber esse calor, né? E a quantidade de calor que ele vai trocar com esse reservatório depende de algumas propriedades. De novo, deve depender do próprio material, né? E deve depender também da variação de temperatura, né, para esquentar
Então, um objeto para temperaturas mais elevadas, sem dúvida, precisa de mais calor. Então, vai depender dessas duas quantidades, de alguma propriedade do objeto e dessa variação de temperatura. Bom, sem muito mais mistério, né, o calor então vai ser C, que é esta propriedade do objeto, vezes a variação de temperatura. Ou ainda aqui escrito, né, mais explicitamente, é C vezes TF menos TI, que é a temperatura final menos a temperatura inicial. E esse C não poderia deixar de ser a capacidade térmica desse corpo. Okay? E ΔT é a variação de temperatura. Bom, esse C, né, a capacidade térmica, é medido em unidades de energia por temperatura. Então, por exemplo, pode ser caloria por grau Celsius ou caloria por Kelvin. Tá? E aí, quando você multiplicar essa quantidade por uma temperatura, você obtém uma energia transferida, né? No caso. Bom, outra questão interessante aqui é perceber que dois objetos feitos do mesmo material, mas com massas diferentes, eles vão ter capacidades térmicas diferentes. Né? Então, se eu pegar uma certa quantidade de calor e fornecer para 1 litro de água, eu vou ter uma certa variação de temperatura. Se eu pegar essa mesma quantidade de calor e fornecer para o dobro de água, né, ou seja, 2 litros de água, eu vou ter uma variação de temperatura diferente. Tá? Isso porque a capacidade térmica de 1 litro de água vai ser diferente da capacidade térmica de 2 litros de água. Mas, no entanto, né, se o meu objeto for feito do mesmo material, né, que no caso eu estou considerando água, a quantidade, capacidade térmica dividido pela massa é igual para os dois casos. Isso porque essa nova quantidade que eu estou definindo aqui, que é um C minúsculo, é o calor específico e é uma propriedade dos materiais e não dos objetos. Então, esse C minúsculo, ele é o calor específico. Tá? E ele é o mesmo porque, nesse exemplo que eu dei, os dois objetos seriam feitos de água. Tá? Só para vocês terem aqui, eu vou colocar essa ideia. A capacidade térmica, então, ela é uma propriedade dos objetos e o calor específico é uma propriedade dos materiais. Bom, aquela equação que a gente tinha antes pode ser reescrita aqui de maneira bem simples, né? O Q vai ser mc ΔT ou ainda mc TF menos TI. Deixa eu acertar esse finalzinho aqui, ó. Ficar assim igual ao outro, né? Esse aqui assim. Ok? Bom, nesse caso, a unidade do calor específico é energia por massa e temperatura. Como não poderia deixar de ser. Então, aqui, por exemplo, caloria por grama grau Celsius ou caloria por grama Kelvin. Para a água, tá? Aqui é assim, é um caso para a gente ter assim meio na cabeça, né? O calor específico da água é um dos maiores da natureza e ele vale 1 caloria por grama grau Celsius, por definição de caloria, né? 1 BTU por libra grau Fahrenheit, também por definição de BTU, ou ainda 4.190 joules por quilograma Kelvin.
Aqui está um pouquinho mais aproximado do que no valor anterior, okay, a conversão correta é essa aqui, ó. Cadê ela? Ah, está lá na outra página. É esse aqui, 4.1868. Mas tradicionalmente, aqui como a gente vai trabalhar com valores grandes e tal, aí no próprio livro está esse valor 4.190 joules por quilograma Kelvin. Bom, o calor específico, ele varia também levemente com a temperatura, mas nós vamos ignorar essa dependência, tá? Outra definição interessante é a de um calor específico molar. Isso porque quando a gente for trabalhar, né, que vai ser logo logo, com gases, por exemplo, e líquidos, a gente vai lidar frequentemente não com massa, né, desses gases, mas com uma quantidade de matéria ou substância que é expresso pelo mol, tá? Então a gente vai voltar a isso mais para frente, mas só para recapitular aqui, o mol ele é 6,02 vezes 10 a 23 unidades elementares. Bom, o calor específico molar, então, ele é expresso, né, em unidades de, no SI, por exemplo, joule por mol Kelvin. Eu vou apresentar aqui alguns valores desses calores específicos molares aqui, ó. Por exemplo, de metais, né? Vi aqui, por exemplo, o do alumínio é 0,215 calorias por grama Kelvin. Já o da água doce, por exemplo, é 1 caloria por grama Kelvin, como nós vimos. A água do mar, por exemplo, já é um pouco menor, 0,93. E aqui, por exemplo, o tungstênio, né? Tungstênio, que é aquele fiozinho que tem dentro da lâmpada incandescente. Veja como é aqui bem menor do que o da água, por exemplo, 0,03 calorias por grama Kelvin. Ok? Outra discussão interessante nesse caso é o fato da gente ter absorção de calor a pressão constante ou volume constante. No caso do... Eu já vou destacar isso aqui tudo, né? No caso dessa discussão que a gente está fazendo até agora, que seria mais focada em sólidos, né? Isso não tem muita importância, mas para gases, essencialmente, é muito importante se essa troca de calor ocorre a pressão constante ou a volume constante. Tá? Isso dá origem a calores específicos diferentes. Okay? Muito importante isso lá no nosso caso. Tá, então vou deixar isso aqui para vocês, mas a gente vai voltar nessa distinção mais para frente, tá? Quando a gente tratar no caso dos gases. Ok. Até agora nós lidamos com situações nas quais você tem variação de temperatura e troca de calor, tá? Mas, no entanto, existem algumas situações nas quais a gente muda a energia interna de um corpo, né? Que eu estou adiantando um conceito, mas a gente fornece calor ou retira de um sistema e não tem mudança na temperatura desse sistema. Né? Vocês conseguem pensar em alguma situação? Já está aqui para vocês no caso, mas isso ocorre nas chamadas mudanças de fase. E lembrem lá como é que é essa questão da mudança de fase. Você pega água, por exemplo, coloca dentro de uma panela e bota essa panela para esquentar no fogo. Deixa um termômetro ali dentro e a temperatura vai aumentando
né? 50 graus, 60, 75, 90, 99. Quando chega a 100 graus no nível do mar, né? Aqui em Friburgo deve ser uma temperatura um pouco menor. Quando chega nessa temperatura, a água começa a entrar em ebulição e ela vai, então, vaporizando sem aumentar a temperatura dela. Tá certo? Então, esse é o exemplo que a gente está lidando agora. É a mudança de fase. Mas é preciso fornecer um calor para que essa massa de água seja completamente convertida em vapor, né? Então, botei aqui só para vocês terem esses diagraminhas aqui, né? Fundir e solidificar, que é essa mudança de sólido para líquido, vaporizar e condensar, que é essa mudança de gás para líquido e vice-versa, e aqui só faltou a sublimação, né? Que pode-se também passar direto do sólido para o estado gasoso. Okay? Então, essa quantidade de calor que a gente precisa fornecer para mudar completamente uma certa porção da nossa substância de um estado para outro é chamado, né, de calor latente ou calor de transformação, e é dado simplesmente por essa expressão, né? Então, Q é L vezes M, onde M é a massa da sua substância e esse L é que é o seu calor de transformação ou latente. Então, vou mostrar aqui alguns casos, ó, por exemplo, a água, né, de novo, para o calor de vaporização, ele vale 539 calorias por grama, ou 40 kJ por mol, ou ainda 2.256 kJ por quilograma. Então aqui está em termos molares, aqui está em termos de massa. Okay? Vejam que, por definição de caloria, né, uma caloria eleva a temperatura de 1 grama de água de 1 grau Celsius. Tá? Você precisa aqui de quase 540 calorias para fazer 1 grama de água vaporizar. Okay? Comparativamente bastante, né? Bom, para o caso da fusão, aí aqui nós temos os valores para fusão. Então, 79,5 calorias por grama, 6,01 kJ por mol, ou ainda 333 kJ por quilograma. Tá? Esses são os calores de transformação ou latente. Aqui eu botei essa tabelinha, mas é para vocês consultarem depois. Provavelmente ficou super pequeno aqui no vídeo, mas está lá na plataforma do Teams para vocês consultarem para outras substâncias. Ok? Então, pessoal, aqui com relação a essa questão do calor de transformação, vocês vão ver lá nos exercícios que a ideia sempre é o quê? Você tem algum objeto numa certa temperatura, aí ele é colocado em contato com um objeto ou com outros, e eles vão trocar calor. Se isso acontecer num sistema isolado, você vai ter que a soma dos calores, né, recebidos ou cedidos por cada um desses objetos vai ter que ser zero, né? Porque só houve troca entre eles. Então fiquem atentos a esses problemas, tá? Deem uma olhada lá nesses problemas desse capítulo e qualquer coisa a gente discute no nosso encontro síncrono, ou vocês podem me mandar aí as questões de vocês nesse meio tempo. Maravilha, vamos continuar aqui progredindo para falar sobre calor e trabalho, tá? E para isso, então, a gente vai usar um exemplo. Esse exemplo é super importante, que nós vamos usar agora para discutir calor e trabalho. Nós vamos usar também para falar sobre alguns casos especiais da primeira lei da termodinâmica, e esse tipo de sistema vai nos acompanhar aí até praticamente o final do curso,
tá? Porque ele é muito útil para a gente voltar e entender esses processos termodinâmicos à luz de um sistema muito simples. Tá? Então, vamos considerar aqui, ó, um recipiente. Eu vou aumentar aqui essa lateral. Vamos considerar um recipiente que com um reservatório, né, como está esse aqui embaixo, esse reservatório térmico. Não dá para botar tudo junto. Então, eu vou descrever a figura, depois eu subo para mostrar aqui. Então, nós temos aqui uma câmara com o nosso gás. Tá? Aqui nós temos um êmbolo móvel, pode se mover aqui para cima e para baixo. E nós temos aqui também um recipiente cheio de esferinhas de chumbo. Okay? As paredes aqui, ó, desse recipiente são isoladas termicamente e a base do recipiente está em contato com o reservatório térmico, que pode ser usado tanto para fornecer calor para esse sistema, quanto para retirar calor do sistema. Tá? Então, essencialmente, essa descrição é o que eu estava sugerindo aqui nessas duas frases. Tá certo? Bom, maravilha. Então, quando o nosso sistema estiver em equilíbrio térmico, ele vai estar sujeito a uma pressão, a uma dada temperatura e vai ocupar um certo volume. Tá? Esse trio, pressão, volume e temperatura, vai caracterizar para a gente um estado termodinâmico. Okay? Então, um particular valor de pressão, volume e temperatura vai ser para nós um estado termodinâmico. Se eu quiser ir deste estado termodinâmico para um outro, onde eu tenha eventualmente outra pressão, outro volume e outra temperatura, eu preciso submeter o meu sistema a um processo termodinâmico. Tá? Então, é questão de nomenclatura, mas que eu vou usar isso outras vezes. Isso tem que ficar claro para a gente. Tá? Bom, de que formas nós podemos alterar a energia desse gás? Então, vou voltar aqui para a nossa figura. Tá? E tem essencialmente duas maneiras de fazer isso. Ou você vai ceder calor e retirar calor desse sistema, ou você pode realizar trabalho sobre ele ou deixar que ele realize algum trabalho. Certo? Então, isso é o que eu vou resumir aqui. Tá? Ele pode receber ou ceder calor para o reservatório e ele pode elevar o êmbolo ou ser comprimido por esse. Né? E aqui eu já vou reiterar que, caso esse gás eleve o êmbolo, por exemplo, ele é que realiza um trabalho e, na nossa convenção, esse trabalho W ele vai aparecer aqui com um sinal positivo. Caso um trabalho seja realizado sobre o sistema, né, por exemplo, uma compressão desse êmbolo, esse trabalho vai ter sinal negativo. Tá? Vai ser menor do que zero. Uma outra questão que a gente vai considerar aqui no nosso modelo é que esses processos termodinâmicos aos quais nós vamos submeter o nosso sistema, eles são conduzidos de maneira muito lenta. Tá? E esses processos, então, eles vão ser denominados processos reversíveis. Nesse exemplo aqui em particular, né, um processo de expansão, como nós já vamos discutir daqui a pouquinho, ele seria conduzido de que maneira? Essas esferas seriam bastante pequenas, quem sabe até grãozinhos de areia, e o processo seria conduzido assim, retirando um grãozinho de areia, espera o sistema entrar em equilíbrio térmico, por exemplo, tira o próximo e assim sucessivamente. Tá? Claro que esse seria uma abordagem completamente teórica, mas a ideia é essencialmente essa, de conduzir um processo bastante lentamente, sempre próximo do equilíbrio.
Então, voltando a essa ideia que eu sugeri, né? Se nós retirarmos uma esferinha só do recipiente, né, eu vou voltar aqui no desenho, então imagina que você vê aqui, tirou uma esfera dessa. O que vai acontecer? Bom, agora esse gás ele deve se expandir um pouquinho. Okay? Afinal de contas, tem uma pressão menor exercida sobre ele, né? Ou não? Tem, né? Então ele vai subir um pouquinho. Bom, ele vai realizar um pequeno trabalho, né? Que vai ser dado pela força que está sendo exercida sobre ele pelo recipiente com as esferas, vezes o deslocamento desse êmbolo, né, que eu estou representando aqui por um dl. Essa força pode ser escrita em termos da pressão a qual esse gás está sujeito, que é igual a que ele exerce, né? Esse sistema estaria em equilíbrio, com o êmbolo praticamente parado, vezes a área, isso aqui é exatamente a força, ainda multiplicado por dl. Bom, a área de seção reta vezes uma pequena altura desse cilindro, né, no fundo é uma variação do volume desse nosso gás. Então, essencialmente, né, esse trabalho infinitesimal, devido a ter tirado uma única esfera, vai ser igual a P vezes dV. Se nós retirarmos várias esferas, né, aí isso seria análogo a fazer uma soma de valores muito próximos e tudo mais, e a gente sabe que isso é como fosse uma integral, né? Tá? Então seria fazer dW devido à retirada da primeira esfera, mais dW devido à da segunda, e assim sucessivamente. Isso é essencialmente a integral, né, de dW desde um volume V1 até um volume V2, ou como está aqui, é uma integral de PDV. Tá? Então, note que a gente não é tão fácil resolver essa equação, não é tão simples quanto simplesmente tirar o P de dentro da integral, no caso geral, né? Então, eu estou reforçando aqui que essa pressão pode depender do próprio volume. Tá? E eu vou mostrar aqui, então, alguns diagramas de processos termodinâmicos. Tá? Esses diagramas aqui são chamados de diagramas PV. E para o que vem a seguir, né, no nosso curso, entender esses diagramas é muito útil. Tá? Tem duas maneiras da gente pensar esses processos termodinâmicos. Se você conseguir as duas, excelente. Tá? Mas pelo menos uma delas você tem que ter familiaridade. Ou seria olhando essas curvas no diagrama PV, ou, como a gente vai fazer também, voltando naquele modelo simples e pensando nesses processos em termos desse exemplo simples. Tá? Então, primeiro eu vou olhar aqui uma dessas curvas, depois a gente volta lá naquele nosso diagrama e naquele nosso modelinho, né, de gás confinado dentro de um cilindro e pensa nele também. Então aqui está representado um processo termodinâmico que eu espero que vocês concordem comigo, é uma expansão. Tá? Como a gente pode saber disso? Porque esse sistema partiu deste estado termodinâmico aqui, que está sujeito a uma certa pressão, né, e ocupa um certo volume, para este outro daqui, que tem uma pressão menor e ocupa um volume maior. Tá? Então, este diagrama aqui, ele representa uma expansão. Tá? E eu já posso adiantar para vocês, o trabalho realizado pelo gás nesse caso é positivo. Vamos voltar aqui no nosso modelinho e ver como se daria essa expansão aqui. Tá? Para que esse sistema possa se expandir daquela maneira que está ali, né, ele precisa empurrar esse êmbolo para cima.
Okay? Naquele diagrama, nós vimos que, enquanto o volume desse gás aumenta, a pressão diminui. Como que a gente pode diminuir a pressão desse gás? Essencialmente retirando essas esferas. Okay? Sem mexer aqui no reservatório, sem mexer em nada. Então você vai tirando essas esferas do recipiente e o gás vai se expandindo. Cada vez que você tira uma esferinha, ele expande um pouco mais. Tá? Então, aquele primeiro diagrama corresponde a tirar esferinhas nesse nosso sistema daqui, sem mexer no reservatório, sem mexer em mais nada. Tá? Bom, esse outro diagrama aqui, ele consistiria no seguinte, ó. Vê se vocês concordam comigo. É um aumento de volume, tá vendo? Um aumento do volume primeiro, só que com a pressão mantida constante. Tá? Se nós voltarmos aqui no nosso exemplinho, ó, como eu poderia aumentar este volume aqui sem mudar a pressão a qual o gás está sujeito? Ou seja, sem tirar nem colocar esferas aqui dentro. E isso pode ser feito aumentando a temperatura do nosso gás, ou seja, fornecendo calor para ele. Tá? Quando nós fizermos isso, ele vai se expandir e vai elevar esse êmbolo realizando um trabalho. Tá? Isso seria a primeira etapa daqui. Também é uma expansão. Tá? Só que essa primeira expansão aqui, nós vamos rever, ela é dita isotérmica, e essa aqui é uma expansão isobárica, a mesma pressão. Tá? Aí depois, olha o que vai acontecer aqui. Agora nós vamos diminuir a pressão desse gás, tá? Mantendo o volume constante. Então, num processo chamado isovolumétrico ou isocórico. Como que a gente pode fazer isso? Bom, a gente precisaria travar este êmbolo para que o volume não mudasse. E aí nós vamos diminuir a temperatura desse gás. Tá? Então, se o êmbolo não tivesse travado, quando a gente diminuísse a temperatura, esse êmbolo iria descer, né? Porque a pressão do gás é menor, então esse êmbolo iria abaixar, mas não é o caso. Tá? A gente vai travar esse êmbolo, diminuir a temperatura, e isso então vai fazer com que a pressão do gás diminua a volume constante. Tá? Que é esse caso daqui. Note que nós fomos aqui de um estado termodinâmico inicial para outro final através de dois caminhos diferentes, tá? E o trabalho realizado em cada um dos casos também foi diferente. Tá? Aqui, se você pensar na pressão como função do volume, a integral de PDV, no fundo, é a área embaixo dessa linha aqui, por exemplo, ou embaixo dessa curva. Tá? Então, o trabalho é mais ou menos a área embaixo dessa curva daqui. Outra maneira seria conduzir esses processos na ordem invertida, né? Então, travar o êmbolo e diminuir a pressão, aí depois soltar o êmbolo e sem mexer nas bolinhas, fornecer calor para esse cara. Tá? Então, isso levaria também ao mesmo estado termodinâmico final, mas com um trabalho realizado diferente. Aqui é o exemplo contrário do anterior, né? Se esse aqui era uma expansão, isso aqui é uma compressão, está representado aqui por essa setinha, né? E agora se faria a integral não mais de um V menor para um V maior, mas de um V maior para um V menor. Então teria sinal negativo, né? O trabalho nesse caso aqui então é negativo. E aqui eu estou representando só um processo cíclico que tenha trabalho líquido positivo. Tá? Então se você vier desse estado aqui para esse, através desse caminho, e voltar por esse, né? Você teria que no primeiro caso o trabalho é a área embaixo de toda essa curva daqui, e na volta o trabalho é só embaixo dessa curva inferior. Tá? Então sobra aqui um trabalho líquido neste ciclo. Aqui essencialmente está
a descrição do que eu falei ali com vocês, tá? Para cada um desses exemplos. Então eu só vou trocar aqui cor de todo mundo, mas é essencialmente o que a gente falou anteriormente, tá? Isso é só para vocês terem mesmo. E o último aqui é esse trabalho, esse ciclo termodinâmico com um trabalho líquido positivo, né? Opa. Beleza. Bom, vamos progredir aqui mais um pouquinho para juntar agora isso tudo naquela que é chamada a primeira lei da termodinâmica. Expandir isso aqui. Então, nós acabamos de ver que através de diferentes processos termodinâmicos, né, a gente consegue ir de um estado termodinâmico inicial até um final, envolvendo aí diferentes valores de trabalho ou calor trocado. Tá? Agora, o que é muito interessante do ponto de vista experimental é que essa quantidade, a diferença entre o calor e o trabalho realizado pelo gás, não depende da trajetória que a gente escolhe. Então, naquele primeiro exemplo em que a gente foi através de uma curva isotérmica, de um estado até o outro, ou através de uma isobárica seguida de uma isocórica, ou na outra ordem, 3 caminhos diferentes, diferentes trocas de calor e trabalho realizado, mas, no entanto, essa diferença entre o calor líquido, né, ao longo desse caminho todo, e o trabalho realizado pelo gás é o mesmo, só depende dos estados final e inicial. Tá? Então, essa propriedade, né, é chamada de energia interna, no caso, é a variação dela, né? Ok. Chamada de variação da energia interna do sistema. Então, essa variação da energia interna, que é a energia interna nesse estado final menos a energia interna no estado inicial, isso é Q menos W. Tá? Mais para frente nós vamos ter uma expressão para calcular essa energia interna mesmo. Tá? Mas nós ainda não temos, então genericamente a gente vai se referir à variação da energia interna, essa sim é Q menos W. Tá? Então o que está dizendo aqui é exatamente o que a gente viu na parte anterior, que para mudar ali o estado termodinâmico do nosso sistema, a gente pode ou fornecer e retirar calor, ou realizar ou sofrer trabalho, né, devido a esse gás. Tá? Então essa energia interna ela aumenta quando a gente fornece calor e ela diminui quando o gás realiza um certo trabalho. Okay? Por isso é que aqui nessa equação tem esse sinal negativo. Okay? Porque, como eu mencionei lá anteriormente, esse W é o trabalho realizado pelo gás. Então, né, se ele tem que empurrar um êmbolo para se expandir, por exemplo, isso custa um pouquinho da energia dele. Tá? Faz todo sentido, então, esse sinal daqui. Bom, no contexto da termodinâmica, como eu falei, isso aqui é para vocês terem, o trabalho é realizado pelo sistema. E vamos então analisar aqui alguns casos especiais ou particulares dessa primeira lei. O primeiro deles que eu quero discutir é o processo adiabático. O processo adiabático aqui, genericamente, é um processo que ocorre ou muito rapidamente, né, ou em um sistema isolado, sem troca de calor com o meio. Okay? Quando vocês forem discutir ondas sonoras, em algum momento do curso de vocês, vocês vão se deparar com um sistema adiabático, né?
que não está isolado. Então, a propagação de onda sonora é um fenômeno que ocorre muito rapidamente, de modo que não dá tempo de trocar calor com o meio. Então, é um processo adiabático, né? Isso tem implicações, inclusive, sobre a expressão para a velocidade do som. E a concordância é, de fato, com um processo adiabático. Tá? Mas aqui no nosso curso, a gente vai ter processos adiabáticos, em geral, ocorrendo em sistemas isolados. Okay? Se o sistema estiver isolado, ele não vai receber e nem ceder calor. Tá? Então, nesse caso, a primeira lei da termodinâmica ela se reduz a essa expressão muito simples, né? Em que a variação da energia interna, então, é igual a menos o trabalho. Tá? Se o sistema realizar trabalho, a energia interna diminui. Se ele sofrer algum trabalho, essa energia aumenta. Okay? Como que a gente pode conduzir uma expansão adiabática? Tá? Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Ok, e aí nós vamos ter aqui, ó, neste caso aqui em particular, tá? Nós vamos ter o seguinte. No primeiro exemplo que eu dei da expansão, eu falei assim, que a gente ia tirar essas esferas, né? E aí o sistema ia se expandir, empurrando esse êmbolo, e aí eu disse, olha, esse processo é um processo isotérmico, tá? Isso por quê? Porque nós estávamos considerando aqui que o nosso gás está em contato com um reservatório térmico. A expansão adiabática, ela ocorreria de maneira análoga, mas nós iríamos aqui, ó, isolar também esse reservatório. Tá? Porque quando a gente deixa esse reservatório aqui ligado, né, a expansão adiabática, ela tenderia a diminuir também a temperatura do gás, mas ele está em contato com o reservatório. Então, a temperatura dele é mantida a mesma durante todo o processo. Então, é um processo isotérmico. Esse que a gente está discutindo agora é o adiabático. Então, nós precisaríamos isolar aqui também esta base e fazer a mesma coisa, tirar as esferas dali de cima desse recipiente. Aí ele iria se expandir, né? E também a sua temperatura iria diminuir, tá? Nesse processo, então, dito adiabático. Ok, então, botei aqui, ó. Então, remover as esferas do exemplo que nós vimos anteriormente e eu posso até incluir aqui, né? Isolando o reservatório térmico. Vou botar assim, isolando o do reservatório térmico. Tá? Esse processo, então, conduzido lentamente, né? Ele é um processo reversível. Nós vamos explorar essa ideia melhor mais para frente. Outro simplificador de primeira lei é um processo conduzido a volume constante. Por quê? Porque o trabalho ele depende da integral de PDV. Se não tem variação de volume, então não tem trabalho, né? Nesse caso, e tem uma outra simplificação da primeira lei aqui, né? Você só pode variar a energia interna desse cara ou fornecendo ou retirando calor. Nós até usamos isso em um dos nossos exemplos lá, né? Quando a gente queria ter um processo conduzido a volume constante. Outra questão interessante é o de processos cíclicos, como aquele último que eu mostrei, né? Nesse caso, você parte de um estado termodinâmico inicial, passeia por outros e volta ao inicial, né? Como nós vimos, essa propriedade, que é a energia interna, ela só depende dos estados inicial e final. Se o estado inicial é igual ao final, então a variação da energia interna do sistema é zero.
ok? E nós temos então essa simplificação aqui, ó, que o calor cedido ou recebido é igual ao trabalho, tá? Que é igual a W, mais uma simplificação da primeira lei. E o último caso que a gente vai discutir aqui é o de expansões livres. Então, a expansão livre, ela é um processo que muitas vezes ela é confundido com a expansão adiabática. Tá? A expansão livre consiste em você ter o gás em um certo recipiente, tá? Por exemplo, uma válvula comunicando com um outro recipiente vazio, onde você tem vácuo, por exemplo. Então, de um lado, eu tenho um recipiente com o gás, aqui uma válvula conectando a um outro recipiente vazio, com vácuo. E aí, quando você abre essa válvula e deixa o gás se expandir, né, ele tem essa que é chamada expansão livre. Livre por quê? Porque ele não tem que empurrar ninguém para se expandir, como é no caso que a gente viu quando tem um êmbolo, né, ele realiza um trabalho para se expandir. Então, a expansão livre ela é caracterizada por não ter troca de calor, né? Esse recipiente todo estaria isolado termicamente, e também não tem trabalho, porque não precisou empurrar ninguém enquanto se expandia. Tá? Então, esse é um processo adiabático, onde não tem realização de trabalho. Tá? Consequentemente, a variação da energia interna é também zero. Ok? Bom, então, com isso, nós encerramos aqui a nossa aula de hoje, né? Finalizando aqui esse capítulo sobre termologia, calor, primeira lei da termodinâmica, tá certo? Fiquem atentos aí, façam os exemplos desse capítulo, deem uma olhada lá nos exercícios e qualquer coisa é só me escrever. A gente pode tirar nossas dúvidas também no nosso encontro síncrono, ok? Então, bons estudos aí para vocês, um grande abraço e até mais.